Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o nosso áudio dessa semana é sobre a questão 86. A questão 86, ela tem como tema a seguinte questão, né? O que o nosso intelecto conhece nas coisas materiais? Esse tema já é um pouco velho para nós. Se a gente lembrar das outras semanas, as semanas anteriores, nós vamos perceber que esse tema já é algo que foi deveras trabalhado aí pelo Tomás de Aquino, né? Foi deveras explorado aí pelo Tratado sobre o Homem, né? Que a gente vem estudando aí nessas semanas. E essa pergunta, né, que se coloca aqui no início da questão 86, é já no sentido, né, vocês vão perceber, de encaminhar a discussão para o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é falar sobre aquilo que a alma pode conhecer, né? Que a alma intelectiva pode conhecer a partir de si mesma, mas que está acima das coisas materiais, né? O que é que estaria acima das coisas materiais? Isso em relação à nossa alma intelectiva, né? O que estaria acima das coisas materiais seria a própria alma, né? Ou seja, Tomás falaria de um autoconhecimento, né? Da alma conhecendo a si própria. Isso nós vamos ver na questão 87. E também das substâncias que estão separadas da matéria, né? As inteligências separadas da matéria, que no universo do Tomás de Aquino são os anjos, e o próprio Deus, né? Em que medida o homem pode conhecer estas coisas, esses entes que estão separados da matéria. Não sei se vocês se recordam, mas eu falei sobre isso bastante no início do curso, né? Eu disse para vocês, por exemplo, que a tese sobre o conhecimento humano para o Tomás de Aquino, ela também é uma tese sobre os limites do conhecimento humano. Então nós vamos começar a ver de uma maneira mais direta agora, tanto aqui quanto nas questões 87 e 88, a demonstração desses limites, né? Ou seja, nós vamos começar a ver o que significa dizer que há uma certa limitação naquilo que os seres humanos podem conhecer, né? Mas vamos ver, vamos acompanhando isso e eu mostro para vocês na medida em que essas coisas forem ocorrendo, né? Vamos lá. Artigo 1. O Tomás pergunta: se o nosso intelecto conhece os singulares? Eu leio uma passagem aqui que é bem central, né? O Tomás diz: cumpre dizer que o nosso intelecto não pode conhecer direta e primeiramente o singular nas coisas materiais. A razão disto é porque o princípio da singularidade nas coisas materiais é a matéria individual. Ora, o nosso intelecto, como foi dito acima, né, na questão 85, artigo 1, intelige abstraindo a espécie inteligível de tal matéria. Ora, o que é abstraído da matéria individual é o universal, de onde nosso intelecto não ser dotado de conhecimento direto, senão dos universais, né? O conhecimento que o intelecto possui dos singulares é um conhecimento por abstração, né? Só a gente lembrar da questão 84, da questão 85, né? Por abstração, ou seja, ele tira dos singulares o seu conhecimento. Então não significa que ele conheça diretamente os singulares, né? Ele conhece os singulares por meio de uma abstração deles, porque o alvo do conhecimento do intelecto não são diretamente os singulares, mas algo que está neles, né? Lembrando da quiddidade, né? A quiddidade das coisas materiais individuais, né? A quiddidade dessas coisas individuais materiais já é a intenção de universalidade que essas coisas possuem, né? No entanto, vamos seguir, No entanto, indiretamente, né? Vejam que aqui o ponto é esse, né?
conhecer diretamente, conhecer indiretamente. Eu leio. No entanto, indiretamente, e como que uma certa reflexão, né, como que por uma certa reflexão, pode sim conhecer o singular. Pois, como foi dito acima, na questão 84, mesmo depois que abstraiu as espécies inteligíveis, não pode inteligir em ato de acordo com elas, a não ser voltando-se para as fantasias, nas quais intelige as espécies inteligíveis, como está dito no livro 2, no livro 3, desculpe, sobre a alma. Ele está fazendo uma referência aqui ao Aristóteles, onde o Aristóteles diz, por exemplo, que o intelecto não consegue inteligir sem as imagens. Ele depende das imagens, ou, nesse caso, das fantasias. Embora Aristóteles e Tomás usem o mesmo termo, para fantasia, para imagem. Tanto no Aristóteles quanto no Tomás, uma imagem é uma fantasia. Então, o Tomás está apontando isso, que o intelecto ele não intelige diretamente os singulares, porque ele aponta para aquilo que é abstraído a partir dos singulares, e não para o singular nele mesmo. Só que é possível falar que ele conheça indiretamente, o intelecto conheça indiretamente os singulares, porque ele não consegue inteligir sem recorrer a essas imagens. Ele precisa dessas imagens. E aí eu leio. Assim, portanto, intelige diretamente o próprio universal pela espécie inteligível. Indiretamente, porém, os singulares dos quais procedem as fantasias. Ou seja, o intelecto intelige diretamente o próprio universal, a partir da espécie inteligível, e indiretamente os singulares dos quais procedem as fantasias. Então, as fantasias são indiretamente conhecidas, Os singulares são indiretamente percebidos. O que é percebido diretamente é a espécie inteligível que decorre dessas fantasias. Está vendo? É um processo, Tá tudo ali. Há uma dependência estrita nessa relação, há uma causalidade implicada nessa relação, Não é que algo é impossibilitado por outro, não. A questão é que há toda uma concatenação de elementos que se organizam no sentido de cumprir um certo objetivo, vamos dizer assim, no sentido de partir de uma construção particular, ou seja, de uma percepção dos singulares das coisas materiais, indo em direção a uma universalidade, que seja capaz de perceber aí de maneira universal e de receber de fato um conhecimento efetivo sobre as coisas, Porque essa efetividade do conhecimento ela só se dá do ponto de vista da universalidade, Não existe efetividade do conhecimento nos particulares, Porque o particular não se diz de muitos, ele diz só dele mesmo, Ou seja, ele diz de um. Artigo 2. Se o nosso intelecto pode conhecer os infinitos. Está vendo? Olha, esse tipo de pergunta pode até parecer um pouco tolo, um pouco paradoxal, para nós. Mas ela tem um forte contraste para estabelecer limites, Ou seja, para dizer, olha, que tipo de percepção que o nosso intelecto pode ter de alguma coisa que é transcendental, como a infinitude, Porque isso impacta diretamente no tratamento da concepção que o Tomás vai ter a respeito do conhecimento de Deus, Deus é um objeto conceitual tão grande quanto um infinito, vamos dizer assim, Então, essa pergunta não deixa de ter sentido, e sobretudo aqui nessa perspectiva do Tomás de Aquino, Ou seja, o tipo de teoria do conhecimento que o Tomás de Aquino está elaborando, nela essa questão se coloca de uma maneira muito intensa. Vamos ver o que ele quer dizer. Ele diz: em resposta, cumpre dizer que uma vez que a potência proporciona-se ao seu objeto, é preciso que o intelecto esteja para o infinito do mesmo modo como está para o seu objeto, que é a quididade da coisa material.
Primeiro problema que o Tomás coloca, né? Conhecer o infinito já é complicado, né? Por quê? Porque a potência intelectiva, ela se proporciona ao seu objeto, né? Ou seja, ao dizer que eu conheço a quantidade da coisa material, eu estou dizendo que a minha alma intelectiva, ela se torna proporcional ao meu objeto, né? Proporcional é estabelecer uma relação entre proporções, vamos dizer assim, né? E estabelecer essa relação entre proporções não vai ser outra coisa, né? Do ponto de vista mais reducionista que eu posso alcançar aqui, né? Estabelecer proporções não é outra coisa senão comparar duas formas, né? Comparar aspectos formais. Quando você faz uma relação de proporção, você está comparando formas, né? Qualidades, quantidades, etc. Você não faz isso com o infinito, né? Como é que você compara dois infinitos? Ou seja, qual que é a forma, né, que tem aí? Então tem uma impossibilidade aí já inserida, vamos dizer assim, né? Mas vamos ver. O Tomás diz: ora, nas coisas materiais não se encontra o infinito em ato, mas apenas em potência, na medida em que um sucede ao outro. Como se diz no livro 3 da Física, Física do Aristóteles, né? Mais uma vez ele está citando Aristóteles aí. Por isso, no nosso intelecto encontra-se o infinito em potência, isto é, ao se tomar um depois do outro, pois o nosso intelecto nunca intelige tantos que não possa inteligir mais, né? Ou seja, o que o Tomás está dizendo, né, é algo que o próprio Aristóteles já disse, de que o infinito ele só pode ser concebido em potência, né? Ou seja, na medida em que a totalidade das coisas, né, eu sempre posso acrescentar um conhecimento a mais a qualquer coisa, né? Ou seja, eu não sei de fato quando eu alcanço a totalidade do conhecimento de algo, né? Ou seja, quando eu posso dizer assim, eu sei tanto a respeito de uma coisa que não há nada mais para saber, né? Por isso que essa coisa, entre aspas, conhecida por mim, ela sempre é potencialmente infinita, né? Mas nunca em ato, né? Em ato exatamente porque conhecer em ato significa introduzir uma forma na coisa, significa delimitar a coisa, significa cercear ela por limites, né? Sejam esses limites matemáticos, universais, etc. O quão amplos eles possam ser, né? Ainda assim eles são limitados, né? Eles não são atualmente infinitos, né? Porque se a gente parar para pensar, a própria dizer o termo atual infinito é um pouco contraditório, né? Porque o infinito sempre se relaciona com potencialidade, né? É o fato de que sempre cabe mais um ali dentro. Vejamos, né? Ele diz: no entanto, o nosso intelecto não pode conhecer em ato ou em hábito os infinitos, né? Ou seja, nós, seres humanos dotados de alma intelectiva, podemos conhecer as coisas, né, de dois modos. Ou de uma maneira atual, né, que significa conhecer em ato por uma espécie, né? Quando se diz que a gente possui o conhecimento em ato de alguma coisa, significa dizer que a gente possui a espécie inteligível daquela coisa na nossa alma, né? E esse conhecimento em ato, ele é um conhecimento que está disponível em nossa alma para ser aplicado sobre as coisas, né? E também o outro modo, um modo mais rudimentar, mais simples, né? Que é o conhecimento em hábito. O hábito é o conhecimento provisório que a gente possui das coisas que encaminha para o ato, vamos dizer assim, né? Eu leio. O conhecimento habitual é causado a partir da consideração atual, né? Então vamos ver o seguinte: o meu conhecimento em ato de alguma coisa, eu uso ele a cada momento, né? Ou seja, quando eu vou comparar uma coisa nova que eu acabo de conhecer, eu uso o meu conhecimento atual para formar um hábito. Esse hábito é como se eu pudesse dizer que ele é um conhecimento provisório que representa um acréscimo, um crescente avanço nessa atualidade. A tendência do conhecimento em hábito
é ir se consolidando e se aproximando cada vez mais do conhecimento em ato, né? Então, é exatamente isso. Eu não posso conhecer o infinito em ato, exatamente porque conhecê-lo é delimitá-lo por espécie, né? E, bom, faz parte da espécie dos infinitos estar em potência, exatamente porque eu não consigo delimitá-lo, né? Na forma de um conjunto. Vamos pensar, né? Isso aqui nos leva, ironicamente, há uma série de pequenos paradoxos, né? Por exemplo, um conjunto infinito, né? O limite do infinito, as bordas do infinito, nada disso é possível conceitualmente, né? Então, o conhecimento por atualidade do infinito, ele é impossível. Por quê? Porque eu teria que ser capaz de delimitar o infinito. Se eu consigo delimitar o infinito, ele deixa exatamente de ser o infinito, né? Se eu não tenho o conhecimento atual do infinito, eu também não tenho conhecimento habitual dele, né? Porque o habitual, ele vem do conhecimento em ato e volta para o conhecimento em ato, né? Artigo 3. Se o intelecto é dotado de conhecimento dos contingentes, né? Agora fica um pouco interessante porque, né, vai aplicando singulares, contingentes, são todos elementos que se relacionam diretamente aí com as coisas que os seres dotados de alma intelectiva podem conhecer. Cumpre dizer que os contingentes podem ser considerados de dois modos. De um modo, na medida em que são contingentes. De outro modo, na medida em que alguma necessidade se encontra neles, né? Vejam o par aí, né? Contingente e necessário. Com efeito, nada é a tal ponto contingente que não tenha algo de necessário em si, assim como o próprio fato de Sócrates correr é em si contingente, mas a referência da corrida ao movimento é necessária. De fato, é necessário que Sócrates se mova, se corre, né? Então, o que o Tomás está dizendo é que o conhecimento dos contingentes ele vem anexado ao conhecimento daquilo que é necessário, porque não a pura contingência seria alguma coisa que muda o tempo todo de tal maneira que nada seria conhecido a partir dela, exatamente porque nada permaneceria nela, né? Então, do ponto de vista lógico, seria impossível conhecer essa coisa, né? É necessário a presença de algo que se fixa, né, que permanece ali, seja do ponto de vista material, físico, substancial, seja do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, quando eu digo assim, o Sócrates está correndo, né? O exemplo do Tomás de Aquino. Sócrates está correndo. O que é obrigatório aí, né, que aconteça quando eu digo que o Sócrates está correndo? Porque o Sócrates está correndo é uma mudança contingente, né? Significa que o Sócrates está mudando de lugar, né? Mudar de lugar é contingente, né? As coisas mudam de lugar o tempo todo e continuam sendo elas mesmas, né? Então é uma contingência. Mudar o Sócrates sair de um lugar e ir em direção a outro. Mas há algo necessário aí, né? Que é o seguinte: todas as vezes que o Sócrates corre, é obrigatório que ele se mova, né? Ninguém corre sem sair do lugar. Então ele se move obrigatoriamente, né? Então há algo de necessário que sustente a contingência, vamos dizer assim, né? E eu digo aqui, por exemplo, que é do ponto de vista lógico também que isso funciona, exatamente porque se a gente for construir uma proposição sobre isso, nós vamos ver também que as relações, né, tal qual o Aristóteles está propondo lá no Tratado da Interpretação, que a relação entre sujeito, verbo e predicado, que constitui aí um enunciado, uma proposição categórica, né, afirmativa ou negativa, ela é pautada nesses termos, né? Tem que ter alguma coisa que é necessário, que é o sujeito da oração, né? Alguma coisa que comporta movimento e alguma coisa que é atribuída a algo, né? Então, quando eu digo que Sócrates corre, eu estou atribuindo o movimento ao Sócrates, né? É isso. Vamos ver. O contingente, né? Aqui nós temos duas ordens separadas, né? O contingente participa daquilo que é individual, pertence à matéria, é algo que pode ser e pode não ser, né? Ou seja, o contingente é aquilo que pode ser e pode não ser.
e participa diretamente dos sentidos, né? Aquilo que pode ser e pode não ser percebido pelos sentidos, está atrelado à matéria e à individualidade. Ao passo que aquilo que é necessário está atrelado a uma determinação formal, né? Ou seja, a determinação formal é aquilo que imprime a necessidade da coisa ser de um modo, né? O que é necessário a alguma coisa é algo do qual ela não pode ser privada. Se ela for privada desse algo necessário, ela deixa de ser aquilo que ela é, né? Então, o necessário está atrelado ao universal, à determinação formal e ao intelecto, né? Ou seja, ao intelecto que percebe esse universal. Assim, pois, né, eu leio, assim, pois, os contingentes, na medida em que são contingentes, são conhecidos diretamente pelo sentido e indiretamente pelo intelecto. Tá vendo? O contingente é igual ao que a gente tratou lá no artigo 1, né? Os singulares, que são conhecidos diretamente pelo sentido e indiretamente pelo intelecto. Por outro lado, as noções universais e necessárias dos contingentes são conhecidas pelo intelecto, né? Tá vendo? É uma relação hierárquica, né? Uma certa relação de causalidade que imprime um conhecimento direto daquilo que é semelhante e indireto daquilo que não é semelhante, né? Ou seja, o intelecto não conhece diretamente os contingentes porque a semelhança dos contingentes é com o sentido, né? Com a matéria, com os indivíduos, né? Com aquilo que é individual. Mas ele percebe indiretamente por causa da relação, né? O intelecto tem uma relação indireta com os sentidos, né? Do mesmo modo. Artigo 4. Se o nosso intelecto conhece os futuros, né? O futuro também é aquilo que representa um certo problema, né? Do mesmo jeito que o infinito, né? Vamos ver. Em resposta, diz o Tomás, em resposta, cumpre dizer que acerca do conhecimento dos futuros cabe distinguir do mesmo modo que acerca do conhecimento dos contingentes, pois os próprios futuros, na medida em que caem sobre o tempo, são singulares, que o intelecto humano não conhece senão por reflexão, como foi dito acima, na questão 86. No entanto, as determinações dos futuros podem ser universais e perceptíveis pelo intelecto, e pode haver ciência também a respeito desses, né? Ou seja, os futuros, eles são, em certa medida, contingentes se considerados a partir das coisas particulares, né? Ou seja, eles são jogados nas coisas, né, individuais, então há ali uma certa contingência relacionada ao futuro. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista dos universais, né, da percepção das regras de causalidade que participam das coisas, né, quando eu as abstraio, né, o jogo das espécies, dos gêneros, né, das definições, me permite, por assim dizer, né, um pouco ironicamente, prever o futuro, né? Prever o futuro significa dizer o quê? Se eu conheço a relação que uma coisa estabelece com a outra, eu consigo prever quando aquele fenômeno vai acontecer, né? Eu costumo brincar com os alunos que quando o engenheiro constrói uma ponte e ele constrói essa ponte e ela não cai, o que ele está fazendo é prever o futuro, né? Quando o engenheiro constrói um prédio usando as regras de matemática, de geometria, de aritmética, ele prevê o futuro. Por que ele prevê o futuro? Porque ele confia nas regras matemáticas que ele provou, né? Ou seja, ele constrói a planta do prédio, a planta da ponte, ela é um conjunto de regras matemáticas que diz por que aquilo não vai cair, né? E é assim que ele está prevendo o futuro, né? Ele está prevendo o futuro construindo conforme regras universais lógicas que mostram que aquela ponte, uma vez construída, não cairá, né? Isso é prever o futuro, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista que explora as determinações formais que alguma coisa pode ter, né? Então, é muito interessante isso, né? Se a gente ironizar essas relações, a gente pode dizer que todo cientista prevê o futuro, né? Prevê o futuro exatamente porque aplica regras
que estão dadas de antemão, que são provadas de antemão em situações novas. E isso faz com que essas situações possam ser formalmente determinadas por esse conhecimento que ele tem. Por isso ele pode prever o futuro, né? Do mesmo jeito, né, que os antigos previam a chuva observando certos fenômenos da natureza, etc., né? É tudo conhecendo a dinâmica das coisas naturais, é relativamente muito simples perceber o futuro, né? Porque uma coisa estaria relacionada com a outra, né? Além disso, o Tomás distingue, né, o conhecimento do futuro em dois tipos, né? O conhecimento do futuro em si mesmo, né, que seria o futuro na sua percepção total, na sua percepção integral, né? Isso para o Tomás caberia apenas para Deus, né? Só Deus teria o conhecimento dos futuros em si mesmos, né? Ou seja, isso seria conhecido apenas por ele. Já o conhecimento dos futuros em suas causas, que é exatamente o que o cientista faz, né? O que eu estava falando para vocês agora há pouquinho, né? Isso pode ocorrer de duas maneiras, né? Ou ocorre com certa frequência, né? E depende de uma certa conjectura de fatores para acontecer, né? Então, quando você olha para o céu e ele está nublado, ele está com nuvens escuras, está trovejando, está ventando, a temperatura caiu, né? Você espera que vai chover, né? Você já fica preparado, olha, vai chover, né? Porque está com todos os sinais né? De que toda a conjectura está construindo um cenário em que vai chover. Mas pode não chover, pode passar um vento muito forte e levar aquela chuva embora para outra cidade. Como acontece com muita frequência em Lavras, né? O tempo fecha, passa um vento muito forte e leva a chuva embora para outra cidade. Mas a conjectura determina a ocorrência de um fenômeno com frequência, né? Ou seja, quando você vê todos esses fenômenos agrupados, você espera que chova. Além disso, o conhecimento dos futuros também pode ocorrer por necessidade, né? E aí sim é o que é dado pela certeza da ciência, ou seja, se o engenheiro constrói a ponte de uma tal maneira, né, ele pode dizer com certeza científica que aquela ponte não vai cair, né? Ou seja, ela está matematicamente toda ajustada de uma maneira que ela fique de pé, né? Conhecendo ali as regras todas que são necessárias para que ela não caia. E isso faz com que esse conhecimento dos futuros seja por necessidade, né? Seja necessário, né? Por exemplo, né, a gente sempre vê, né, o tanto de prédios que estão sendo construídos, uma série de construções gigantescas, etc., né? E muito dificilmente alguma delas cai, né? Quando acontece algum acidente dessa ordem, o que se percebe é que houve um erro de cálculo, né? Ou seja, houve um engano em relação a essa relação de necessidade aqui, né? Porque necessariamente, se os cálculos estiverem corretos, a certeza que se segue disso, né? Ela é o que a gente pode chamar de uma previsão do futuro. Bom, é isso, né? Espero ter ajudado vocês aí com essa leitura rápida, né? Há mais material aí para ser lido, eu indico para vocês lá na sala da disciplina algumas coisas que podem ser lidas para auxiliar um pouco essa compreensão, né? Mas eu espero que essa minha leitura tenha ajudado vocês e desejo a vocês bons estudos e até o próximo. Tchau, tchau.